Boa noite, estamos aqui ao vivo, mais uma vez, às quartas-feiras, para apresentar a palestra que dá início aos trabalhos de quarta-feira. A Fraternidade Luz e Fé está de portas fechadas, mas os trabalhos continuam online. E todos os trabalhadores estão envolvidos de alguma maneira para que a gente possa estar auxiliando e fazendo essa casa funcionar. Às segundas-feiras continuam os estudos a partir das 20 horas. Inclusive, convidamos quem tiver interesse em entrar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que possa deixar o seu nome no Face, que entraremos em contato e explicaremos como que é possível estar entrando e participando, então, desse estudo sistematizado. Às quartas-feiras, nós temos as palestras que continuam aqui online, com poucos irmãos auxiliando. Após a palestra é feito, então, o tratamento com um passe à distância para os nossos assistidos que estão em tratamento. Também é feita a irradiação, e essa é uma novidade que gostaríamos de trazer, caso alguém gostaria que seja colocado nomes para irradiação, para receber preces e boas vibrações, também pode utilizar do canal do Face, para que a gente possa estar, então, incluindo junto com os que já estão aqui conosco. Meus irmãos, essa é a quarta palestra e que fecha o nosso ciclo de palestras dedicadas à valorização da vida. O tema de hoje, drogadição e depressão numa visão espírita. Trouxemos ao longo desse ciclo a importância do auto-amor e também trouxemos mais dois temas importantes, que é a depressão, sintomas e como combatê-los, e também prevenção do suicídio numa visão espírita. Todos esses temas trouxeram algum ensinamento para nós. No caso da importância do auto-amor, é na vida de cada um de nós que precisamos incluir o auto-amor. Depressão, sintomas e como combatê-los, foi mostrado a importância de estarmos atentos ao nosso redor e também atentos às nossas próprias emoções. O outro tema que também foi abordado, prevenção do suicídio, ela nos esclareceu dentro da doutrina espírita todas as consequências e também como é tratado o suicídio no mundo espiritual. E hoje, então, com drogadição e depressão, fechamos esse ciclo. A bibliografia utilizada, ela foi diferente nesses termos para que a gente pudesse falar deste assunto sobre drogadição e depressão, embasados em pesquisas, em trabalhos de profissionais da área da saúde. Usamos, então, o site Brasil Escola, também uma palestra do Dr. Edson Cardoso, Transtornos por Uso e Abuso de Substâncias, Espiritualidade como Fator de Prevenção ao Suicídio, do Dr. Alexandre Moreira. Não poderíamos deixar de fora o Novo Testamento, que são as boas novas que o Mestre nos trouxe, e o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, também nos trouxe muitas informações. Sendo Jesus nosso mestre, guia e modelo, não poderíamos deixar de abrir os nossos trabalhos sem uma palavra de encorajamento, que nós sempre encontramos no Evangelho de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, quantos de nós estamos cansados? Quantos de nós estamos assustados, deprimidos? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de uma pandemia coletiva por conta de um vírus que não descobrimos ainda a cura. Mas, meus irmãos, nós vivemos há muito tempo uma pandemia silenciosa. A pandemia da depressão e do suicídio. Temos alguns dados. Não gostaria que esses dados chocassem, mas que nos alertassem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo inteiro. 800 mil. E para cada uma dessas 800 mil pessoas, outras 25 tentaram e não conseguiram. Esse é um cálculo assustador. Percebem? 20 milhões de pessoas acharam que tirar a vida seria a solução, a única solução possível. O suicídio, meus irmãos, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Pessoas que nem começaram a vida ainda, que não estão conseguindo lidar com os seus problemas. Mas a OMS também nos traz dados importantes. Segundo a Associação Médica de Psiquiatria, 90% dos suicídios podem ser evitados. E isso é uma ótima notícia. E depende de todos nós temos que colaborar. Família, sociedade organizada e pensante nesse problema. Entidades como o CVV, todos juntos para salvar vidas. Criar novos hábitos. A purificação deve ser do corpo, mas também da alma. Eliminar o tabaco, o álcool e todas as substâncias que nos prejudicam. E a OMS, ela nos traz ações para combater essa pandemia silenciosa. Segundo a OMS, 2 ações de extrema importância. Restrição do acesso a métodos comuns de suicídio e prevenção e tratamento da depressão e da dependência de álcool e drogas. Vocês sabiam que 2/3 dos suicidas têm depressão ou problemas com alcoolismo e droga? E por que isso? Porque o uso de álcool ou outras drogas é um fator decisivo, eu diria acelerador até, para os transtornos mentais. Mas por que estamos falando de transtornos mentais? E qual é a ligação entre o consumo de álcool e outras drogas com os transtornos mentais? Dentro dos inúmeros fatores de risco de depressão e suicídio, o uso de substâncias como álcool ou outro tipo de droga aceleram e potencializam os transtornos mentais. Mas o que é o transtorno mental? Qual seria a definição para transtornos mentais? O Dr. Oswaldo Lopes do Amaral nos traz uma definição bem interessante de transtornos mentais. São alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social e pessoal. Também na tolerância aos problemas,
na possibilidade de ver prazer na vida em geral. Isso significa, meus irmãos, que os transtornos mentais não deixam nenhum aspecto da condição humana intocado. Por isso que transtornos mentais são os principais causadores de depressão e também do suicídio. Mas e os fatores que colaboram para o surgimento de transtornos mentais? Quais seriam esses fatores? 1. Dificuldades emocionais. Dificuldades em aceitar críticas, em aceitar um não, ou algo que não saiu como esperado. Ter essa dificuldade. O segundo fator, beber para lidar com as frustrações, porque se tem a dificuldade emocional, tem também a frustração de não conseguir lidar com elas. Mas não é só para lidar com as frustrações, não. Também se bebe para ser aceito. Se for tímido, para criar coragem. Um terceiro ponto, fraco suporte familiar. É o que nós estamos vendo hoje em dia. Uma família desestruturada. E não precisa necessariamente ser desestruturada porque não tem o pai, ou não tem a mãe, ou porque é criado pelos avós. Não. Mas porque muitas vezes é formada por pessoas que mal se olham, mal conversam. Essa dificuldade, esse ponto é um fator muito importante para o surgimento dos transtornos mentais. Quarto ponto, alta porcentagem de amigos e parentes que fazem uso do álcool. Eu vou repetir. Amigos e parentes. Quantos de nós, aqui, escutando essa palestra hoje, foi apresentado ao álcool dentro de casa, pelos seus familiares, nas comemorações, nos batizados, nos casamentos, nas confirmações, comunhões? Quantos de nós apresentamos o álcool para os nossos filhos nesses mesmos moldes? Quantos pais vão aos consultórios, médicos, psiquiatras, e mesmo aqui na casa espírita se perguntando, onde foi que eu errei? Percebam que nós não erramos por maldade, mas sim por ignorância, por um culto, por uma forma de todos lidarem com as comemorações. Só que sempre é momento de mudança. E hoje nós estamos percebendo que nós podemos fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da sociedade como um todo. Porque o problema bateu na porta. O que nós não víamos há 30 anos atrás, hoje está explícito. Quem não conhece algum caso de depressão? Quem não conhece alguém que se foi dessa forma tão triste? E o 5, o último item, o uso de maconha e outras drogas ilícitas. Meus irmãos, me desculpem, mas eu volto a falar que o álcool é, sim, porta de entrada para as outras drogas. Ah, mas eu bebo e eu não fui para esse lado. Que bom, que bom. Você seria um assintomático da pandemia. Só que tem aquele que vai se afundar nisso. Então, o que a gente pode definir? O suicídio tem, sim, uma relação direta com os transtornos mentais, com aqueles fatores que nós vimos ali. Com essa dificuldade de viver a realidade da existência, que tem todas as belezas, sim, mas que vem com todas as frustrações.
Esses dados, meus amigos, dados que mostram a realidade da nossa sociedade, de todos nós como família. E a visão espírita? O que podemos falar sobre isso? Muitos de nós procuramos a casa espírita para solucionar esses problemas. Chegamos até aqui em busca de um milagre. O capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele é todo dedicado a nos explicar a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E lá na pergunta 459, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influenciam sobre o nosso pensamento e ações? A resposta é: a esse respeito, sua influência é maior do que podes imaginar. Muitas vezes, inclusive, são eles que vos dirigem. Gente, vamos parar para pensar nisso? Não existe essa divisão do mundo espiritual está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, não. Está tudo misturado. E eles têm, sim, uma influência muito grande sobre as nossas decisões. Pronto. Agora parece fácil, né? Livra-se desse espírito e a problemática do vício, da depressão está resolvida. Olha aí o milagre. Mas vamos um pouquinho mais à frente nesse capítulo. Lá na questão 467, é lá que nós vamos encontrar o milagre. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam. Eu vou repetir, apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Meus irmãos, somos frequência. Tipo aquele radinho. Vou dar o exemplo do radinho, ele é dado muitas vezes. Tu liga o radinho e vai lá, daqui a pouco tu encontra uma estação. É sertanejo. Não gosto de sertanejo. Daqui a pouco chega lá no rock, aquela barulheira toda. São sintonias. É assim que nós funcionamos. Não existe o milagre pronto, mas o caminho para conseguirmos enfrentar esse problema e sairmos vitoriosos. O milagre que todos nós procuramos está na nossa real força de vontade, de mudança, no conhecimento do que está acontecendo com a gente e na nossa responsabilidade nessa mudança de frequência. Porque vejam, meus irmãos, estão vendo essa imagem? Eu vou dizer para vocês, nós nunca estamos sozinhos, em nenhum momento. E conosco estão espíritos que sintonizam com a nossa frequência. Eu pergunto, quantos dos nossos irmãos partiram desta encarnação, partiram desta vida com o vício do álcool ou das drogadições? Aí a gente escuta aquela frase, né? Descansou. Nada mudou, só mudou o lado. Eles se fazem presente nesses momentos em que a gente resolve beber, em que a turma se reúne para poder usar uma droga. Por quê? Porque necessitam, eles gostam dessa sensação provocada pela ingestão do álcool ou pela ingestão de drogas. Vejam bem que nesse momento a gente acaba intermediando e dividindo essa sensação com os espíritos que nos acompanham. Neste momento somos médiuns intermediando esse tipo de sensação. Percebam como é sério isso? E como essa dependência pode induzir a nós, espíritos encarnados, a vícios por conta dessas companhias que nós mesmos atraímos? Inclusive, e não raro, o suicídio aparece como uma única saída? Ok. Vimos a problemática. E como podemos mudar
essa situação. Tratamento, acompanhamento médico, psicoterapia, atividades físicas. Tudo isso a gente ouve muito. Mas nós temos um quinto item aí, a religiosidade, ou, se quiserem chamar, espiritualidade. É nessa parte que temos um papel muito importante. Quase sempre, a casa espírita é o último recurso que um irmão ou uma família procura. Seja por conta da depressão, ou por conta de uma dependência, ou mesmo por conta das duas coisas juntas. Relutam em vir. Muitos procuram milagres e até entendem de uma certa influenciação espírita, mas só quando percebem que a sintonia é dada do lado de cá, é que acabam por fazer milagres, mas fazendo milagre em suas próprias vidas, transformando-as. Alguns retornam às comunidades religiosas de onde vieram. Sim, temos muitos irmãos que retornam felizes ao seio da sua comunidade religiosa, onde Jesus também habita. Outros se identificam com a doutrina espírita e nos brindam com suas presenças e acabam engrossando fileiras de trabalhadores. Mas a casa espírita, o atendimento espírita, ele vai além do esclarecimento. Ele tem que ser um consolador. Principalmente, trazer para aquele irmão a certeza do amor de Deus. A terapêutica espírita, ela segue uma ordem que auxilia o irmão em dificuldade a entender melhor o que está lhe acontecendo. Temos ali a terapêutica espírita. Esse é um milagre proposto. Pelo menos aqui na Fraternidade Luz e Fé, e eu acredito que em todas as casas espíritas espalhadas por esse Brasil. Temos que ter a consciência da doença. O assistido tem que ter a consciência da doença e tem que entender da sua responsabilidade perante a ela, em relação à frequência, em relação a tudo que a gente já falou. Também o autoconhecimento. Se autoconhecer verdadeiramente, perceber seus pontos fracos, trabalhar mais diretamente neles, deixar de ser vítima da sua história e ser o autor dela. Temos aqui nesta casa a Escola de Aprendizes do Evangelho. Ela propõe uma reforma íntima e verdadeira. Também temos estudos sistematizados, e eu falo daqui, mas falo como um todo, você pode procurar por todo o Brasil, que é isso que você vai encontrar numa casa espírita. Consciência de Deus. Ter a consciência de Deus como inteligência suprema. Conseguir olhar para a sua criação e perceber a sintonia de cada coisa. E de que só um ser extremamente fora do que a gente consegue sequer imaginar poderia sintonizar tudo isso. Reconhecer os atributos de Deus e dentre esses atributos, eterno, infinito, imutável, todo-poderoso, único, imaterial, soberanamente justo e bom. Por que frisamos o soberanamente justo e bom? Porque nada está acontecendo por castigo. Ele não é bom para um e é ruim para o outro. Então, ele não seria Deus. Ele já perderia um atributo e não seria Deus. Entender das leis divinas, vivência de lei divina. Entender as leis que regem, não esse planeta, mas o universo todo. E que temos as leis que precisam ser seguidas. E por último, a harmonização.
E como é que nós vamos buscar essa harmonização? Através de todos os itens que falamos acima. Mas ainda temos mais do que esse compêndio que tem aqui. Nós temos uma terapêutica complementar espírita. E o que seria isso? A oração. Quantos de nós chegou aqui e não tinha mais a conexão com Deus? Ou porque se sentia injustiçado, ou porque não se sentia suficientemente bom para que Deus o amasse. Os motivos podem ser inúmeros, mas dentro de uma casa espírita, a oração, ela é tratada como ponto fundamental para a ligação com o divino. É a religação com Deus. Evangelioterapia. O que seria? Conhecer o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Meus irmãos, o Espiritismo ele é uma doutrina esclarecedora, mas principalmente uma doutrina que tem como guia, mestre e modelo Jesus Cristo. E você vai conhecer Jesus Cristo através do Evangelho, através da Boa Nova que ele veio trazer lá há 2.000 anos, 2 e poucos mil anos atrás. Também temos a fluidoterapia, que são os passes, água fluidificada, irradiação. Esse é o consolo espiritual para nós que estamos aqui encarnados. Independente do porquê estamos sofrendo determinadas situações, a misericórdia divina, ela sempre se faz presente. E numa casa espírita, através da fluidoterapia, com os passes, com a irradiação, também em atividades mediúnicas, a misericórdia divina se faz conhecer. Eu espero, meus irmãos, sinceramente, que essa palestra, que está fechando o ciclo de valorização da vida, possa ter despertado dentro de você alguma coisa, algum sentimento de mudança. Nenhum de nós erra por errar, mas quando a gente conhece um caminho a seguir, e mesmo assim não segue, aí a responsabilidade é nossa. A nossa palestra termina, como sempre, da mesma forma que começou. Porque o que começou lá, no começo de toda essa explanação, essas palavras que nós encontramos em Mateus, depois de tudo que nós conversamos, elas devem ter agora um outro significado. É assim que funciona sempre. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque, meus irmãos, com Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. Que assim seja. Uma boa noite a todos.